Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma experiência, um relato sobre jejum. Alguns anos atrás que eu passei por essa experiência e de uma forma lamentável, uma experiência que eu passei nesse assunto chamado jejum. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que alguns anos atrás, esses dias eu estava até me lembrando que essa pastora dessa igreja na época era um outro pastor, era um outro líder. E essa pastora está lá até hoje, ela juntamente com o esposo dela, e hoje eles são os pastores oficiais dessa igreja. E uma igreja assim, que nesse tempo que aconteceu isso, eles não eram os líderes, né, os pastores oficiais dessa igreja, mas aconteceu esse fato que eu fui lá para ministrar, levar uma palavra. Era um congresso de mulheres, um culto de mulheres, era um trabalho de mulheres, era um sábado à noite. E o pastor que estava lá, irmãs, dirigindo a igreja, ele estava na direção do culto. E eu cheguei lá, sentei, foi até a primeira vez que eu fui no trabalho. Aí eu cheguei lá, sentei, esperando dar um momento da pregação, da ministração. Eu cheguei bem assim no início do culto, procuro chegar bem no início do culto. Então eu lá sentada, né, vendo o transcorrer do culto, vendo qual era a dinâmica do culto e adorando também a Deus, vendo, né, a transcorrência do culto e aguardando um momento da ministração para eu poder levar a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. E ali, irmãs, o pastor daquela igreja que estava dirigindo na época, ele pegou o microfone e ele falou assim: irmãs e irmãos, ele já era um senhor, né? E ali ele falou assim: irmãos e irmãs, não precisa jejuar não. Aí eu tô lá, né, ouvindo aquilo. Ele, esse negócio de jejum é só no passado. Hoje em dia não tem esse negócio de jejum. Ele falou isso, irmã Raquel falou. E eu lá sentada, eu falei: Jesus, o que é isso, Jesus? E ele falando: não, esse negócio de jejum, não precisa jejuar mais nesse tempo presente, não. Esse tempo presente de hoje, não tem necessidade de ficar sacrificando o corpo, olha, para jejuar. Fiquei ouvindo aquilo, sentadinha lá, que eu estava lá no meu canto. E ali, ele era o pastor da igreja, né? E ele ainda falou assim: ainda digo mais, viu, pessoal? Falando lá no culto aberto, assim, todo mundo ouvindo. Ainda digo mais, pessoal, irmãos e irmãs, não precisa também ficar subindo um monte, não. Porque ninguém é cabrito para ficar subindo um monte. Ele falou bem assim. Não precisa também ficar subindo um monte. Quem quiser orar, ora em casa, porque Deus ele ouve em casa. Então não tem essa necessidade de ficar sacrificando o corpo. Jesus já morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Jesus já fez todo o trabalho. Então hoje, igreja, não precisa esse negócio de ficar sacrificando o corpo e ficar subindo um monte igual cabrito. Não tem necessidade disso. Quem quiser orar, ora em casa. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí ele tá lá falando e eu tô ouvindo.
chegou o momento da mensagem, fui lá, dei a mensagem que Deus havia colocado no meu coração. Agora eu já não lembro, porque isso faz muito tempo, irmãs. Foi logo, acho que 1 ano depois da minha conversão, 1 ano e meio depois. Foi um momento assim muito... bem no início mesmo, bem no início. E essa igreja mudou muito, muito, muito mesmo. Esse pastor, nem sei mais, ele foi retirado, depois vieram outros. E enfim... E ali terminou o culto, né? Ele veio falar comigo, esse pastor. Ô, missionária, que benção essa palavra que a senhora trouxe e tal. Olha que benção, a senhora é de qual igreja? Porque não havia sido ele que tinha me convidado, era essa irmã, que hoje ela é pastora juntamente com o marido dela. Hoje, né? Anos depois, os pastores mesmo daquela igreja. E ali ele falando, né? Que bênção! E tal, nossa, a senhora é da onde, né? E ali a gente conversando, né? Ele veio falar comigo e eu conversando com ele, eu aproveitei e perguntei, mas pastor, me diga aqui uma coisa, pastor. Precisa de jejuar não na visão do senhor? Não, minha filha, assim mesmo, irmãs. Não, minha filha, porque ele já era um senhor, bem senhor mesmo, irmãs. Não, filha, ele fez assim mesmo, essa expressão. Não precisa não. Não precisa fazer jejum. Para quê? Sacrificar o corpo? Não, Deus não quer esse sacrifício não. Irmãs, e tudo que ele tinha falado lá no púlpito, ele falou para mim. Aí eu fiquei olhando assim. Tá. Eu não ia falar nada, né? Criar caso, debater. Tem até uma palavra em Tito, acho que é em Tito. Então, uma palavra aqui em Tito que vai falar para nós não entrarmos em debates acerca da lei. Mas outra coisa, fuja desse negócio de ficar debatendo, negócio de Bíblia. Em nome de Jesus, agora sou eu que estou falando. Tem uma palavra aqui em Tito, uma palavra bem breve. Vamos ver se eu encontro essa palavra aqui, irmãs. Tito, no livro de Tito, fala para nós não entrarmos em debates acerca da lei, que mais ocasiona perturbação do que edificação. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãs, essa palavra. Ele fala que para nós não ficarmos entrando em debates acerca da lei, acerca de situações, essa palavra está em Tito. Eu vou encontrar essa palavra e depois eu trago aqui, irmãs, mas ela está em Tito. Aqui, ó. Tito capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Aí fala, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma. Ele ainda fala aqui para admoestar 1 ou 2 vezes. Mas existem inclusive grupos, irmãs, que ficam ali, ó, naquela fermentação, naquele algo. E Deus está falando aqui, ó, para não entrar em tipo de situações dessa natureza. E ali eu fiquei só ouvindo, olhando para ele, fazendo assim. Mas assim, reprovando totalmente da minha mente, nos meus pensamentos, porque o próprio Jesus ele vai dizer que é a caixa de demônio que sai com jejum e oração. Então, amada igreja, vamos ficar muito ligados na palavra do Senhor para não se deixar enredar e se enganar por esses ventos de doutrina. Amém? Deus abençoe e paz.